Felipe Anderson viu o uniforme Grenada jacuipense, certo? Achou que estava enfrentando o Torino numa partida de campeonato italiano, certo? E resolveu praticar o futebol 2.0. Que partida fez o Felipe Anderson, hein, rapaziada? Que partida fez o Felipe Anderson? E vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Uma análise sobre um assunto que eu tô vendo muita gente repetir aí, sobre... finalmente ele jogou na posição certa. Finalmente o Abel pediu pra ele fazer a função que ele fazia na Lazio. Tô vendo vários comentários nesse sentido e vou trazer uma análise aqui pra abrir um pouco a mente de vocês em relação a esse assunto. Será que ele jogou na posição certa? Será que é a primeira vez que ele joga nessa posição? Enfim, vem comigo pra mais uma análise, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no Rick Covil, no Covil TV, você vai aqui inscrever-se, tá os dois canais, e deixa sua opinião aqui antes do vídeo começar. O que vocês acharam da partida do Felipe Anderson? Comenta aqui, e aí depois eu quero te desafiar no final do vídeo a comentar a sua visão depois dessa análise. Bora comigo. O Felipe Anderson jogou praticamente como um camisa 10, né, contra a Jacuipense, numa função muito mais centralizada, que a gente pode perceber até nesse print, ó, ele bem centralizado aqui ao lado do Maurício, e ele jogou muita bola, rapaziada. Pra quem viu só os melhores momentos do Felipe Anderson, deve ter os edits por aí, ele fez um jogo muito bom, tá? Inclusive teve uma nota, cara, assustadora essa nota que ele teve aqui no SofaScore. Pra quem não viu a nota do Felipe Anderson, foi simplesmente uma nota 10, que depois baixou para 9.9, porque aí eles fazem umas revisões, aí tira um passe ali, um passe aqui, ficou como 9.9, mas esse foi o print que eu tirei logo assim que acabou a partida. Assombrosa a partida do Felipe Anderson. Aí você vai falar, pô, mas contra a Jacuipense é fácil. Primeiro ponto, ontem entraram 11 titulares, entraram 5 reservas, ou seja, 16 jogadores entraram em campo, só um teve a nota 10. A segunda melhor nota foi do Maurício, que foi 7.8. Maurício potencial titular. Por que o Maurício não teve um 10? Entende? Então assim, por mais que o adversário seja fraco, a gente não pode ignorar o fato que ele teve uma partida de nota 10. E a nota 10 não é só pelo gol e pelas 2 assistências, também pela quantidade de passes certos. Ele teve 100% de passes longos certos, muitas ações com bola, desarmou bastante. Então as estatísticas elas mostram que foi um jogo muito bom em todas as fases do jogo. Defendendo pouco, né? Porque praticamente o Palmeiras só atacou, e atacando. E também é bom a gente lembrar que em outros momentos dos últimos anos aí, o Palmeiras pegou adversários fáceis como a Jacuipense. Vocês não vão ousar falar que a Jacuipense é o time mais fraco disparado do que o Palmeiras pegou nos últimos anos. Em primeira fase de Paulista, em início de Copa do Brasil, o Palmeiras pega uns adversários assim, em Libertadores. E essa é a maior nota de um jogador do Palmeiras nos últimos anos. Então é sim relevante. Não é algo que vai dizer, pô, o Felipe Anderson simplesmente agora é o nosso grande reforço, tá jogando muito, tá voando, porque é a Jacuipense. Mas não dá pra ignorar o fato de que ele fez uma partida assombrosa contra a Jacuipense. E já pra responder pra vocês se ele jogou sim como um 10 ou se ele jogou como um meia barra ponta, eu vou trazer primeiro o mapa de calor, depois a gente vai analisar uns lances, ó. Este aqui é o mapa de calor do Felipe Anderson, que teve muitas ações por dentro, mas a maioria e o maior calor dele foi pela ponta. Ou seja, ele jogou na posição de sempre, tá? Já tô dando esse spoiler pra vocês. O Felipe Anderson jogou na posição de sempre. Mas eu vou explicar durante esse vídeo por que ele foi tão bem jogando nessa posição de sempre e por que ele se destacou por dentro. Tem uma explicação muito simples para isso. O Felipe Anderson ele participou muito bem do jogo em diversos lances. Eu posso destacar alguns aqui para vocês, que principalmente como um jogador por dentro, né? Por exemplo, nesse lance aqui, ó, ele vem por dentro. É muito importante salientar que quem era o atacante nessa formação era o Maurício. Eu vou até trazer o campinho aqui pra gente desenhar essa formação para fazer sentido para vocês, ó. É muito importante a gente lembrar disso aqui, ó. Essa foi a formação do Palmeiras contra a Jacuipense e o atacante que fazia a dupla com o Luigi era o Maurício. O Felipe Anderson vinha por aqui. Então esse lance que eu vou desenhar para vocês, ele é simples. Como o Belé tinha uma opção de passe aqui na ponta e o Kelvin não tava por ali, quem saiu para buscar esse jogo foi o Maurício. A jogada acontece por aqui. Belé e Maurício. Belé vem pra ponta, Maurício vem pra cá, eles triangulam e gera esse espaço que o Luigi pode atacar pro Felipe Anderson vir aqui. Como o Felipe Anderson já tava um pouco mais por dentro, o Luigi estava aberto, ao invés de ter essa troca, o Luigi vir para um lado e o Felipe Anderson atacar o segundo pau, o Felipe Anderson atacou o espaço que já existia ali, porque o Maurício saiu. Então, nesse lance que vocês vão ver, e obviamente o GFT ataca a ponta aqui
para dar a profundidade. Então nesse lance que vocês vão ver é exatamente um Felipe Anderson que vem da ponta para o meio, surge um espaço que o Maurício sai da área e o Felipe Anderson ataca esse espaço. Vocês vão ver esse lance aqui, ó, e olha como ele já tá ali na área, ó, já tá ali na área, e ele vai dar um passe absurdo de letra pro Belé, que poderia ter feito este gol, mas ele quis driblar o goleiro e tentou cavar um pênalti. Baita lance do Felipe Anderson por dentro. Vocês querem mais? Então, ó, tem mais lance aqui do Felipe Anderson jogando por dentro. Aliás, teve vários, tá? Ele participou muito por dentro, ele participou pouco até pela ponta. Aí temos um aqui, ó, que eu separei. Esse, obviamente, não dá pra entender o posicionamento inicial como algo treinado, porque ali era uma bola parada, a bola sobra, cai no Felipe Anderson que tá na sobra, então não tem nada a ver com o posicionamento inicial da formação. Só que o que o Felipe Anderson faz é algo que a gente cobra, né? Tentar ser protagonista, bateu de fora, poderia ter feito esse gol, né? Bom lance do Felipe Anderson. Vocês querem outro lance? Vamos lá, vamos pegar alguns lances, depois vocês vão entender isso. Felipe Anderson, ó, da ponta pra dentro, não tá por dentro. Ele teve ações por dentro e teve ações pela ponta. Essa ação aqui, aos 22 minutos, é de um Felipe Anderson na ponta. Na ponta, ele faz o que a gente pede, ser protagonista. Trouxe pra dentro, driblou 1, driblou 2, driblou 3, não consigo nem falar. Passe pro Maurício, golaço do Palmeiras. Ali o Felipe Anderson já tava voando. Mas ele foi coroado momentos depois, tá? Um minuto depois, nessa jogada onde o Luigi recebe. Jogada do Maurício, o Felipe Anderson vem como o quê? Como meia esquerda, barra pela ponta ali, que é onde ele vai receber essa bola para fazer o gol dele, né? Um gol meio na sorte, porque desviou no zagueiro, mas fez o gol, certo? Momento avassalador do Felipe Anderson. Vocês querem mais? A gente separou algumas jogadinhas aqui, ó. Por exemplo, jogadinhas. Essa aqui, ó, já no segundo tempo, não precisa ser numa ordem cronológica. Olha como ele tá por dentro, ele já tá mapeando o espaço aqui, ó. Ele vai receber por dentro e faz o que um meia precisa fazer jogando por dentro, que é chamar a responsabilidade, conduzir, trabalhar entre linhas, atrair a marcação e gerar espaço para acionar o lateral ou o ponta, ou seja, quem for. Belo passe pro Kelvin, que quase que encaixa uma assistência aqui. Vocês querem outra jogada? Gerando o jogo. Olha isso aqui. Maurício recebe, toca no Belé. Olha onde está o Felipe Anderson, mesma situação. Maurício e Belé tabelando pela ponta, o Felipe Anderson ocupa esse espaço de atacante. O Belé vai tocar no Felipe Anderson, o Felipe Anderson dá um passe genial, tá? Genial esse passe do Felipe Anderson pro Belé fazer o gol. Já é o segundo que ele deixa o Belé na cara do gol. Primeiro o Belé tentou driblar e esse aqui ele fez o gol. Então a gente viu muitas ações do Felipe Anderson por dentro, mas algumas pela ponta. O que isso significa? Significa que ele estava jogando como camisa 10, como eu vi muita gente falar? Não, ele não estava jogando como camisa 10, ele estava jogando como o meia esquerda da formação natural do Palmeiras, que eu vou explicar depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Esse é o 4-4-2 padrão que o Palmeiras trabalha, foi a mesma formação que foi usada contra o Jacuipense. A diferença é que o Palmeiras tem uma certa dinâmica para atacar, onde ele segura um dos laterais na saída de bola, e aqui eu vou segurar o Kelvin, que muitas vezes é o GI, né? Faz uma saída a 3, e aí o ponta pela direita, ele fica aberto. O primeiro volante ele vem aqui, o segundo volante dá um passo para a linha de meias, o ponta oposto, tá? Ó, o ponta oposto do lateral que baixa na saída de bola, entenda isso. Tem uma diagonal, uma linha na diagonal aqui. O lateral que baixa na linha de defesa para saída de bola, o ponta oposto, vou desenhar a linha aqui, caso não tenha ficado claro. A linha ficou horrível. O ponta oposto, vou fazer uma linha vermelha, uma linha azul, uma linha vermelha, aqui ó. O ponta oposto ele baixa para a linha de meias. Entenderam? Então, Felipe Anderson baixa para a linha de meias
porque o lateral do outro lado ocupa essa posição de ponta. É assim que o Palmeiras joga, com os zagueiros e o lateral aqui construindo, o primeiro volante aqui, e o Palmeiras constrói com essa linha de 4 aqui, com um volante subindo e um ponta trazendo para dentro. Isso é padrão do Palmeiras. Então, o que o Felipe Anderson fez no jogo de ontem é o que o Arias faz muitas vezes. A diferença, e a gente viu muito o Belé por dentro e não na profundidade, justamente porque a Jacuipense, por ser tão fraco, acontecia que não precisava ficar 3 na defesa. Então ficava os 2 zagueiros, o Kelvin também subia e o Belé dava mais um passinho para dentro, formando basicamente isso aqui, ó. Muita gente no campo de ataque. Mas o Felipe Anderson jogou por dentro justamente por essa dinâmica, que eu vou deixar como padrão aqui, e foi basicamente o que o Palmeiras fez nos últimos jogos. Com Alan, com Arias e seja quem for. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas antes disso aqui, ó, deixa eu colocar um lance só para vocês entenderem essa dinâmica, como o Palmeiras já vem fazendo essa dinâmica. Essa dinâmica não é para esse jogo. Nosso Felipe Anderson, de repente, foi testado numa nova posição. Não, é a dinâmica padrão do Palmeiras. Aqui eu pego um exemplo, ó, do jogo Remo e Palmeiras, recente. Quem fez essa dinâmica era o Alan. Ó, olha só como o Alan tá vindo por dentro. Nessa mesma dinâmica que eu citei, ele tá vindo por dentro. É o ponta que vem por dentro. É o meia, né? Barra ponta que vem por dentro. Olha como ele vem trabalhar por dentro, porque o lateral tá espetado, ó, o Giai tá espetado. É a dinâmica que eu acabei de explicar. E aí acaba que o meia acaba jogando por dentro. Nos últimos jogos, quem jogou por dentro foi o Alan, tá? Foi testado por dentro. E aqui a gente vê aquela dinâmica da trinquinha do meio campo que eu fiz. Com um meia, um volante e outro volante. Aqui acabou que o Andrés estava com esse volante um pouco atrás. E do outro lado estava o Marlon. Acho que é o Marlon aqui, né? Parece ser o Marlon. Mas essa trinquinha, o Palmeiras preza por ter essa trinquinha no meio campo. Com um dos pontas vindo para dentro. E aqui vocês veem nesse desenho que eu fiz no campinho. Que é basicamente isso. Quando você consegue se colocar muita gente no campo de ataque, você faz essa trinca assim. Mas quando você não consegue, você fica com 3, a sua trinca é essa, ó. Essa é a trinca, ó. É um volante, um meia e um outro volante, ó. O primeiro volante naquele lance era o Andrés, era o Marlon e era o Alan, de uma forma oposta. É basicamente assim que o Palmeiras constrói. Então não tem nada de novidade. Tem absolutamente nada de novidade no posicionamento do Felipe Anderson. A diferença é que para esse jogo, quem ficou mais foi o Kelvin, em teoria, e quem subiu mais foi o Jefté. Nos últimos jogos, principalmente com o time titular, a dinâmica vem sendo a contrária. Eu vou pular essa parte aqui porque eu tenho que mudar os jogadores só para vocês entenderem. Olha só, esse que é o time titular do Palmeiras nos últimos tempos, ele tem a dinâmica oposta. Não sei por que o Abel vem tentando isso, não consigo entender, mas quem ele tá soltando aqui é o Giai e quem ele tá prendendo na saída é o Arthur, certo? Por isso o Alan faz essa jogada por dentro, o Marlon acabou vindo por aqui no último jogo e o Andrés vindo aqui, formando aquela trinquinha que eu expliquei. Mas a questão do Felipe Anderson, ela pode trazer uma nova possibilidade, ainda mais porque eu tô fazendo essa análise antes de um jogo que o Alan está suspenso e que em tese você poderia simplesmente colocar o Felipe Anderson por aqui, ó, pronto, para ele fazer essa função do Alan, mas ele foi muito bem jogando do lado oposto, vindo para dentro. Então aqui, essa entrada do Felipe Anderson no lugar do Alan, ela pode corrigir um problema do Palmeiras para um jogo muito importante e corrigir várias questões táticas, porque aqui não faz sentido você segurar o Arthur, que é bom ofensivamente, e prender e atacar com o Giai. O que pode ser feito? Mudar essa dinâmica. Então vamos lá. Escalação inicial no 4-4-2. E vocês sabem muito bem que o time não joga do jeito que é a escalação padrão. Isso aí é só para situar os jogadores. Você coloca o Felipe Anderson no lugar do Alan, mas você inverte. Passa ele para a esquerda, onde ele jogou muito bem contra o Jacuipense. Passa o Arias para a direita, onde ele joga muito bem. E ele inclusive jogou o finalzinho do jogo contra o Jacuipense na direita. E aí onde está o ponto? Ao invés de você soltar o Giai e prender o Arthur, você inverte. Você faz a saída com o Giai, como foi contra a Jacuipense, só que era o Kelvin. Você estica o Arthur para trazer o Felipe Anderson para essa função onde ele foi bem. Mantém o Arias por aqui e você tem o Andrés por aqui, formando essa trinquinha de meios entre Marlon, Felipe Anderson e Andrés, com o Arias sendo esse jogador que joga um pouco mais aberto aqui, como ele jogava no Fluminense, e com o Arthur jogando aqui. Olha como isso faz muito sentido. Vocês não acham que esse pode ser um time muito forte e que, se funcionar,
Se bobear o Felipe Anderson, se ele tiver consistência, ele pode até tomar a vaga do Alan. Eu acho que faz sentido, você corrige vários problemas desse time. E aí que tá um ponto. Vocês podem falar, pô, mas é a primeira vez que o Felipe Anderson faz isso? Eu sinto em te informar, mas isso não é novidade não. Porque o Felipe Anderson, ele já fazia isso. Jogo do ano passado, naquela sequência boa do Palmeiras goleando total, futebol 2.0, Flaco Rock, o Felipe Anderson fazia exatamente essa função. E era um dos principais jogadores do time. Olha como ele vem por dentro e o corredor é do Piquerez. Olha como ele vem por dentro e o corredor é do Piquerez. Ele faz a jogada individual, jogando como meia, não como ponta. Olha como ele faz a jogada individual e vem por dentro como um meia. Tentou o passe pro Vitor Roque, o passe acabou sendo interceptado ali, vai até sobrar pro Vitor Roque. Mas olha como ele é um movimento de corredor central, um movimento de meia. Que é um jogador que vem, que na escalação inicial tá pelo lado, mas ele tem uma função de dar um passo para dentro. Então, o movimento dele de atacar a área é por dentro, pelo corredor central, pelo que eles chamam de zona 14. Ele tá como um meia. Ele jogava como um meia no Palmeiras no ano passado, certo? E aí, a jogada vai se desenhar, não acontece nada, mas olha como o Felipe Anderson tá pisando na área, se sobra aqui, ele tá ali na área, vindo de dentro, pisando da entrada da área para a área. E aí tá a diferença, para muita gente que fala que ele é mal escalado, eu acho que a gente tem uma referência de um momento que ele era sim mal escalado no Palmeiras, e aí fora do que ele sabe fazer de melhor, que era no ano de 2024 quando ele chegou. E muita gente acha que ele tava jogando desde 2024 na mesma posição. Ah, tá pela esquerda, ele tem que jogar pela direita. Eu sempre falo, lado não é posição. Aliás, é posição, não é função. Ele pode estar pela esquerda e ter a função A. Ele pode estar pela esquerda e ter a função B. Em 2024, ele também jogava pela esquerda, mas era uma outra função. Ele tinha a função de ponta. Olha só a diferença, como nesse jogo aqui contra o Criciúma, ó. Olha a movimentação dele. Ele tá aqui pela ponta, ele vai correr de dentro para fora. Ponta, função ponta, certo? E olha como no desenrolar dessa jogada, a jogada vai acontecer, nem é com ele, tá? A jogada inverte pro outro lado e ele segue aberto. Olha como ele não vai atacar pela zona 14. Ele vai correr pelo corredor central. Ele vem do corredor central para a área. Isso é um movimento de ponta, a diagonal do ponta. Parece bobagem, parece uma besteirinha, mas é totalmente diferente a função. Em 2024, o Felipe Anderson era ponta. E aí ele vai atacar essa área, né, como um ponta, segundo pau, a bola sobra nele e ele faz até o gol. Mas ele fez um gol como um ponta. O Felipe Anderson de 2025, que foi bem naquele período, era um meia. O de 24 era um ponta. Em 25 era um meia. Esse jogo contra o Jacuipense foi como um meia. Não é a esquerda, não é porque ele cai por dentro. Ele cai por dentro, e aí eu expliquei pra vocês, acho que ficou muito claro. Ele cai por dentro pela função do time. Se o Abel optar por uma simples mudança, que é fazer a saída com o Arthur e não com o Giai, mesmo ele estando na direita, aliás, na esquerda, mesmo ele estando na esquerda, muda a função dele. Ele passa a fazer o corredor como praticamente um ponta, o Andrés Pereira desce, o Marlon faz aqui, e quem vira o meia é o Arias, para que o Giai ataque aqui. Então o Arias vira meia, o Felipe Anderson vira ponta. Então quando vocês falam sobre estar na posição errada, ontem ele jogou na posição certa. Não é a posição dele, é a função dele em relação ao time. O quanto as ideias táticas do treinador fazem com que mude a função dos jogadores. Então, olha a diferença. Aqui ele estaria jogando igual 2024. Se uma simples mudança, a saída de bola passa a ser com o Giai e solta o Arthur, ele vai estar jogando igual aquele Felipe Anderson de 2025, que teve um bom momento ali no Campeonato Brasileiro. Então, entenderam a diferença? Do porquê que ontem ele jogou mais por dentro? É por causa da saída com o lateral. É simples. Se ele invertesse a saída, quem ia jogar mais por dentro era o Belé. E o Felipe Anderson ia ficar de ponta. E é essa função que ele rende mais. E é essa função, que inclusive eu deixei no campinho aí, que eu acho que o Arias pode render muito bem. O Andrés, o Marlon, o Arthur na lateral pode render mais atacando. O Giai pode render mais defendendo. Então, fica a dica, Abel Ferreira. Pelo amor de Deus, esse é o time contra o Cruzeiro. Saiu o Alan, que por dentro não rende tão bem. A gente viu que nos últimos jogos ele começou a cair por dentro e não funcionou. E aí ele matava os dois com uma porrada só. Era o Alan mal por dentro e o Giai mal no apoio. Você tira o Alan, você coloca o Felipe Anderson, inverte com o Arias, passa o Arthur
pro corredor e o Giai pra linha de defesa, você corrige uma carambada de problemas táticos desse Palmeiras. Então, esse jogo contra a Jacuipense pode sim ter dado a letra pro Abel arrumar o time, pelo amor de Deus. Falei bobagem, rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa análise, qual que é a reflexão final de vocês sobre isso. E aí eu quero deixar um comentário, isso é uma palavrinha mágica. E quem chegou no final do vídeo vai comentar Torino nos comentários, só pra eu saber que você chegou até o final. Vou dar like em todo mundo que comentar Torino, fechou? Deixa sua opinião aí, se inscreve, deixa o like, deixa o hype, tamo junto e avante palestra. É nóis!